Meu filho sentiu uma ferroada e logo depois começou a ficar todo inchado com muitas placas no corpo. Fui à emergência e ele melhorou, mas o médico mandou procurar um alergista. O alergista pediu um exame chamado IgE para vários insetos e veio positivo para vespa e abelha. Ainda não levei o resultado, como saber qual inseto ferrou meu filho? Isso inclusive eu até conversei, boa tua pergunta essa, hein? Eu conversei no último slide nosso, na última pergunta, nós falamos sobre isso. Eu vou tentar explicar novamente, mas para não ficar muito repetitivo, eu vou ser um pouco mais sucinto nessa explicação. Mas é só você voltar atrás do vídeo que você vai ver, e depois vai ter os cortes, aí você também vai saber identificar. É o seguinte, presta atenção. O ideal é que a gente saiba realmente qual inseto picou, né? Aí muitas das vezes criança não consegue identificar isso. A criança é pequenininha, né? Só vai, mamãe tá dodói, aí quando você vai ver o inseto já foi embora e tá lá aquela lesão horrorosa, né? Vermelha na criança. E você vai tentar identificar, você não consegue identificar realmente. Aí você pede o exame, no que você pede o exame da IgE específica, você acaba então tendo a surpresa que veio positivo para vários elementos, né? Veio positivo para abelha, para marimbondo, para vespa e assim por diante. Quando acontece isso, a gente tem várias situações. Ou realmente é positivo mesmo, ou seja, é um paciente que é sensível a esses vários elementos, existe essa possibilidade. E existe a possibilidade de ser um falso negativo, porque existe um componente chamado CCD que dá falso negativo. E existe também a possibilidade de ser reação cruzada por componentes semelhantes na composição dos alérgenos dos insetos, que são semelhantes e que o anticorpo ele se liga a esses componentes semelhantes, mas não necessariamente o paciente tem alergia a esse componente. Ele tem alergia a outros componentes que não são semelhantes, mas que o anticorpo, de certa forma, acabou se ligando no outro também, porque é semelhante um ao outro. Não sei se ficou confuso isso, entendeu? Dando a chamada reação cruzada. Aí você vê essa situação e não sabe realmente se ele é alérgico a vespa ou abelha. Não sabe. Então, qual é o procedimento nesse caso? Presta atenção, isso é muito importante. Se você estiver num hospital universitário de grande ponta, tipo um HC lá em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, o Hospital Clementino Fraga Filho, que tem um serviço muito bom lá de alergia e imunologia, a própria Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, o professor Luiz Bandeira, onde eu fui formado, primeiro serviço de alergia do Brasil, e o mais tradicional, um dos melhores também do Brasil. A formação foi lá, graças a Deus. Sou muito grato ao serviço da Santa Casa, minha formação toda foi na Santa Casa. Se você estiver num hospital desse, existe a possibilidade de você, através do laboratório, como é um hospital-escola, eles fazem um exame para a detecção de 2 componentes dos antígenos alergênicos que causam um problema para a reação adversa a aminópteros. Por exemplo, você tem a hialuronidase, que é um dos componentes, e a dipeptidilpeptidase, que é um dos componentes, também tem outros, mas os mais importantes são a dipeptidilpeptidase, é um nome complexo, difícil. Eu, para gravar esse nome, demorei 1 ano para gravar, para você ter uma ideia. Dipeptidilpeptidase e a hialuronidase são componentes semelhantes, que estão contidos tanto na vespa quanto na abelha, e outros componentes também que são menos importantes, esses são os 2 mais importantes. Aí você pede uma relação através de um exame chamado Western blot, e esse exame Western blot nos dá então essa relação dos componentes direitinho. E esses centros de pesquisa, de formação, eles costumam ter isso nos seus laboratórios, tá? Aí fica fácil, porque a gente vai ver os componentes que são específicos para determinados insetos e que não são para outros. Você fala, bom, deu componente para isso aqui, mas deu componente também para hialuronidase e dipeptidilpeptidase, entendeu? Mas deu para esse, então assim, provavelmente a alergia que ele tem à vespa, ele seja relacionado ao componente da vespa somente e não aos outros. Então dá para a gente definir, dá para a gente então distinguir qual elemento causa. Mas assim, a grande maioria dos serviços de alergia do Brasil não são serviços de ponta, são serviços realmente que prestam um grande serviço à população, mas não tem esses exames de ponta, que são exames que, bem na verdade, nem estão comercialmente disponíveis. Eu nem sei se isso foi atualizado, não sei se tem algum laboratório. Se tiver alguém de algum laboratório, algum médico assistindo isso,
por favor, peço que coloque nos comentários qual laboratório faria o exame dos componentes, porque até agora eu não encontro. Eu não encontrei para pedir aqui para meus pacientes do nosso projeto. Então, qual é o procedimento caso você não tenha como identificar os componentes? Tá? Você tem 3 formas, né? Você tem a forma do teste de provocação, que aqui no Brasil quase ninguém faz, porque pode te dar problemas jurídicos muito grandes. Na Europa o pessoal faz, alguns países da África, eu acho que alguns estados americanos, nos Estados Unidos os estados têm independência, né? Então alguns estados americanos fazem esse teste de provocação, que é você pegar o inseto e ferroar o paciente lá e olhar para ver se vai dar reação, entendeu? Eu acho isso meio perigoso, eu tenho medo de fazer isso, né? Aqui no Brasil ninguém faz, ou pouca gente faz. Se fizer, faz, mas corre um risco muito grande. No Brasil, o que nós fazemos? Então a gente usa 2 métodos, o teste intradérmico ou o prick test ou teste de punctura. E a gente repete novamente. Então a gente vai pegar a abelha e a vespa e a gente vai aplicar as diluições, tanto do teste intradérmico quanto do prick test, a gente aplica ali e vai ver em que diluição, em que concentração você vai ter a positividade ao teste. E suponhamos, no teste deu positivo só a abelha e não deu positivo a vespa, aí a gente só faz a abelha. Deu positivo só a vespa e não deu positivo a abelha, então a gente só faz só a vespa. Deu positivo os 2, aí não tem jeito, tem que fazer os 2. Aí faz a imunoterapia específica para os 2, entendeu? Faz a vacina para os 2. E não vai ter como saber. Então existe essa chance de você passando por todo esse processo de investigação, você chegar a um ponto que você não tenha certeza de que inseto realmente picou. Aí a gente faz a imunoterapia mesmo para os 2, e sabendo que a imunoterapia para veneno de insetos, ela é um parâmetro de qualidade da imunoterapia. Ela é um exemplo de imunoterapia. Ela é justamente a imunoterapia que é o parâmetro que mostra a eficácia da imunoterapia no tratamento das alergias da dessensibilização, porque praticamente 100% dos pacientes que têm uma sensibilização confirmada a esses insetos, esses pacientes eles respondem bem à imunoterapia, à vacina. Tá? Não posso dizer 100%, mas 95%, acima de 95%. Você sabe que medicina a gente sempre fala nunca e nunca fala sempre, entendeu? Então a medicina é uma ciência das verdades transitórias, é uma ciência inexata, é uma ciência que a gente tem que realmente ter muito cuidado e sempre afirmar uma coisa com certeza. Mas a probabilidade é muito grande e ela é um modelo de tratamento de imunoterapia. Então, você fazendo a vacina, você vai melhorar, mas a nossa precaução é o seguinte: vacina conosco só com a autoaplicação de adrenalina, porque a vacina de Hymenoptera ela tem seu risco de desenvolver anafilaxia. E esse risco ele pode ser minimizado muito com as autoaplicações de adrenalina, tá bom? Obrigado pela sua pergunta.